Olá, pessoal. No vídeo de hoje, o nosso objetivo é tratar do sistema de coordenadas cilíndrico. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre sistemas coordenadas curvilíneos, né? Que a gente tirou resultados gerais para qualquer sistema de coordenada curvilíneo ortogonal. E a gente vai aplicar para o caso do sistema cilíndrico, tá bom? Com isso, a gente vai obter o quê? A gente vai, a partir das equações de transformação entre as coordenadas cilíndricas e as coordenadas cartesianas, a gente vai obter os fatores de escala, os H's. Com isso, a gente vai poder obter, por exemplo, os vetores unitários, como a gente descreve um deslocamento infinitesimal no sistema cilíndrico, um elemento de área, um elemento de volume, como a gente escreve o gradiente, divergência e rotacional também no sistema cilíndrico, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou só lembrar a vocês, né, do que a gente viu, definições gerais lá de coordenadas curvilíneas, antes da gente começar o sistema cilíndrico propriamente dito. A gente viu que a gente chamou de HI, era a raiz do nosso G de I, né? Lembra lá que a coleção desses Gs de I foi a que eu chamei de tensor métrica. Eu disse a vocês que ele que determinava a característica do nosso sistema de coordenadas. Então, isso aqui, o nosso H, ele era quem? Vai ficar dρ x, dρ Q1 ao quadrado, mais dρ y, dρ Q2. Na verdade, como eu tô fazendo o I, né? Vocês me perdoem, tá? Eu vou fazer QI, tá? dρ x, dρ QI ao quadrado, mais dρ y, dρ QI ao quadrado, mais dρ z, dρ QI ao quadrado, tá bom? A gente viu o que mais que a gente viu? A gente viu que o nosso vetor, nossos vetores unitários, né, os nossos E chapéu, eles foram definidos como 1 sobre HI, dρ R, dρ QI, tá bom? O nosso deslocamento infinitesimal, o nosso dr, ou ds, né, dependendo da terminologia que a gente preferir usar, ele era o nosso H1 dQ1 na direção de E1, mais um H2 dQ2 na direção de E2, mais um H3 dQ3 na direção de E3. O nosso elemento de área de sigma de J era o nosso HI dQi, HJ dQj, tá bom? Então, fica HI, HJ, dQi, dQj, certo? Se eu quero montar o meu elemento de área vetorial mais geral, ele vai ser a combinação desses elementos de área. E o d sigma de J, ele vai apontar na direção do terceiro, da terceira coordenada, no caso. Então, eu poderia muito bem escrever o meu d sigma, se a gente lembrar lá, como o nosso d sigma 1, 2 na direção de E3 chapéu, mais o nosso d sigma 2, 3 na direção de E1 chapéu, mais d sigma 3, 1 na direção de E2 chapéu, tá bom? O nosso elemento de volume, d tal, vai ser o nosso H1, H2, H3, que multiplica dQ1, dQ2,
dq3. Tá joia? Que mais? O gradiente de uma função escalar φ é 1 sobre H1 dρ φ dρ Q1 na direção de A1 chapéu, mais 1 sobre H2 dρ φ dρ Q2 na direção de E2 chapéu, mais 1 sobre H3 dρ φ dρ Q3 na direção de E3 chapéu. A divergência de um campo vetorial em coordenadas curvilíneas, vamos lembrar, ele era 1 sobre H1, H2, H3. E aqui eu tinha dρ Q1 de V1, H2, H3, mais dρ Q2 de V2, H3, H1, mais dρ Q3 de V3, H1, H2, ok? E, finalmente, a gente viu que o rotacional de um campo vetorial, a gente podia escrever na forma mnemônica, né, do nosso determinante. Vou botar mais aqui embaixo. Ele ia ser 1 sobre o nosso H1, H2, H3, vezes o determinante. Na primeira linha, eu vou ter os fatores de métrica vezes os vetores unitários, então vai ser H1 é 1, H2 é 2, H3 é 3. Aqui eu vou ter o dρ Q1, dρ Q2, dρ Q3. E aqui eu vou ter os fatores de escala vezes as componentes do vetor. Então, H1, V1, H2, V2, H3, V3, certo? Sempre lembrando que ao calcular esse determinante, eu tenho que manter essa ordem de cima para baixo, porque as derivadas vão ser aplicadas aqui nesses camaradas. E lembrando que os H's, em geral, não são constantes, então as derivadas vão atuar sobre eles também, tá bom? Então, vamos lá. O nosso trabalho agora é aplicar esses resultados geral para o sistema cilíndrico, certo? O sistema cilíndrico, gente, para a gente tentar visualizar geometricamente, né? Ele é composto por 3 coordenadas, que é a coordenada ρ, φ e z. Então, é uma coordenada angular, que é o φ, e 2 coordenadas de comprimento, digamos assim, certo? E eu preciso ter as relações de transformação entre esse sistema cilíndrico, né, entre as coordenadas ρ, φ e z, e o sistema cartesiano, para construir, para obter todas as informações que eu preciso sobre o sistema cilíndrico, né? Então, nesse caso aqui, o nosso Q1 vai ser o ρ, o nosso Q2 vai ser o φ e o nosso Q3 vai ser o z, tá bom? Então, só para a gente lembrar que eu disse que um ponto no espaço, né, em um determinado sistema de coordenadas, ele é a interseção de 3 planos, de 3 superfícies, né? Então, seria a interseção de uma superfície ρ igual a constante, com a superfície φ igual a constante, com a superfície z igual a uma constante, certo? Para a gente visualizar isso geometricamente, eu vou colocar essa figurinha aqui que tem no Afken, tá bom? Para a gente tentar pensar quem são essas famílias de superfície para o caso de coordenadas cilíndricas, certo? Para o caso de ρ constante, ele define uma casca cilíndrica. Certo? O φ igual a uma constante, ele define um meio plano, né?
Que meio plano é esse? Ele tá aqui nessa figura, gente. Esse plano que é limitado aqui pelo eixo Z. Então, é esse plano, meio plano aqui, tá bom? E o Z igual a constante, ele é um plano XY, né? É um plano paralelo ao plano XY. São cortes paralelos ao plano XY, tá? São planos paralelos ao plano XY, tá bom? Então, para eu desenvolver tudo que eu preciso do meu sistema cilíndrico, eu preciso saber as relações de transformação. Então, como é que eu defino ρ, φ e z em termos das coordenadas cartesianas, tá bom? O nosso ρ, ele é definido como a raiz positiva de x ao quadrado mais y ao quadrado. O nosso φ, ele é um ângulo medido, medido no plano XY. Então, ele é um ângulo no plano XY que é medido a partir do eixo X, do semi-eixo positivo X, tá? Então, ele pode ser escrito como a tangente a menos 1 de y sobre x, tá? Ele é o ângulo cuja tangente é y sobre x. E o meu z é igual ao meu z de coordenadas cartesianas, tá joia? Então, se eu desenhar aqui apenas o plano XY, determinado ponto aqui, vai ter uma distância ρ e um ângulo φ, certo? E isso aqui é como se eu fizesse um corte para z igual a constante, certo? Então, isso aqui é um plano z igual a constante. Obviamente, esse ponto aqui, se ele estiver no espaço, ele tem uma coordenada z que vai dar altura, né? Digamos assim. Mas o ρ, ele vai ser sempre a distância ao eixo z, certo? Então, vocês podem pensar que o eixo z tá aqui furando o plano, né? Plano da página. E o ρ vai ser sempre a distância ao eixo z, tá joia? Então, vamos lá. A gente tem as equações de transformação e a gente também tem as equações de transformação inversas. O que é que eu quero dizer? Que eu também posso ter x, y e z em função de ρ, φ e z, né? E quais são as transformações inversas? Como é que eu defino? O meu x, ele então vai ser o ρ cosseno de φ. O meu y é um ρ seno de φ. E o meu z é igual ao meu z, certo? Essas são as relações de transformação inversas. Ok, tendo isso em mãos, eu já posso calcular os meus fatores de métrica, certo? Os meus H1, H2 e H3, né? Os meus fatores de escala, certo? No caso aqui, o nosso H1, eu vou chamar de Hρ. Quem é o nosso Hρ? Vai ser a raiz de dρx, dρ ao quadrado, mais dρy, dρ ao quadrado, mais dρz, dρ ao quadrado, certo? Daqui eu já sei que z não depende de ρ, então isso aqui dá zero. E o que vai me restar, simplesmente, que Hρ vai ser a raiz. Dρx, dρ vai me dar o cosseno de φ. Então, cosseno vai me dar cosseno ao quadrado de φ. Dρy, dρ vai me dar o seno de φ. Então, vai ficar mais seno ao quadrado de φ. Ora, mais cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ é igual a 1. Então, o nosso Hρ é igual a 1. Tá bom? O nosso H2, eu vou chamar do nosso Hφ. É o nosso fator de escala que está ligado à coordenada φ. Ele deve ser quem? Ele vai ser a raiz de dρx, dρφ ao quadrado, mais dρy, dρφ ao quadrado, mais dρz, dρφ ao quadrado, ok?
Eu já sei que Z não depende de φ. Então, isso aqui dá 0. E o nosso Hφ vai ficar a raiz. Quem é dρ x, dρ φ dessa equação aqui? Se olhar para essa equação, dρ x, dρ φ vai ficar menos ρ seno de φ. Então, vai ficar menos ρ seno de φ ao quadrado. Mais dρ... Só apagar esse risquinho aqui. Mais dρ y, dρ φ. Só que dρ y, dρ φ é ρ cosseno de φ elevado ao quadrado. Isso aqui, se eu botar o meu φ, o meu ρ ao quadrado em evidência, vai ficar ρ ao quadrado que multiplica seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ. Ora, mais seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ é igual a 1. Então, isso dá a raiz de ρ ao quadrado, que é ρ. Então, o nosso Hφ vai me dar simplesmente ρ. Ok? E o nosso H3 é o nosso Hz, que pela definição vai ficar dρ x, dρ z ao quadrado, dρ y, dρ z ao quadrado, mais dρ z ao quadrado. Ora, dρ x, dρ z dá 0, dρ y, dρ z dá 0. Essas coordenadas são independentes. E dρ z dá 1. Então, o nosso Hz vai ser simplesmente 1. Gostaria que vocês notassem que os fatores de escala que estão ligados a coordenadas de comprimento, eles deram 1. Já o fator de escala, que é ligado a uma coordenada de ângulo, ele deu um comprimento, ele deu ρ. Isso por quê, gente? Porque a gente lembra lá que o nosso um HI dQi, ele tem que sempre ter dimensão de comprimento. Então, se a minha coordenada QI já tem dimensão de comprimento, o nosso HI vai ter que ser adimensional. E o contrário também, se o nosso Q, por exemplo, é um ângulo, um diferencial de ângulo, é adimensional. Então, o nosso HI tem que compensar e tem que ter dimensão de comprimento, tá bom? De forma que o produto tenha dimensão de comprimento. Opa, de posse disso, o que é que eu já posso calcular? Eu posso calcular quem são os meus vetores unitários, né? Como é que vão ficar os meus vetores unitários? Eu vou ter o vetor ρ-chapéu. Quem é que deve ser o meu ρ-chapéu? O meu ρ-chapéu, ele deve ser 1 sobre h-ρ, de acordo com a nossa definição lá, que a gente viu no começo do vídeo, dρr, dρ-ρ. Então, o nosso h-ρ é 1. Então, vai ficar simplesmente dρr, dρ-ρ, que vai ficar quem? Quem é o meu R? É x, x-chapéu mais y, y-chapéu mais z-chapéu. Então, isso aqui vai ficar dρx, dρ-ρ na direção de x-chapéu, mais dρy, dρ-ρ na direção de y-chapéu, mais dρz, dρ-ρ na direção de z-chapéu. Ora, dρz, dρ-ρ é 0. Então, meu ρ-chapéu vai ficar dρx, dρ-ρ. Lembra lá que x é ρ cosseno de φ. Então, vai sobrar só um cosseno de φ na direção x. O y é ρ seno de φ. Então, dρy, dρ-ρ vai ficar simplesmente seno de φ. Então, vai ficar um seno de φ na direção y, certo? Então, notem que o meu ρ-chapéu, ele tá puramente no plano xy, certo? Eu vou já desenhar esses vetores unitários para vocês. Quem é o nosso φ-chapéu? O nosso φ-chapéu deve ser 1 sobre h-φ, fator de escala relacionado à coordenada φ, dρr, dρφ. Ora, o h-φ é ρ, então isso aqui é 1 sobre ρ. Quem é o dρr e dρφ? É dρx,
D-ROM φ na direção de x chapéu, mais D-ROM y, D-ROM φ na direção de y chapéu, mais D-ROM z, D-ROM φ na direção de z chapéu. Então, meu φ chapéu vai me dar 1 sobre ρ. Quem é o D-ROM x, D-ROM φ? Lembra lá que o x é ρ cosseno φ. Então, o D-ROM x, D-ROM φ vai me dar menos ρ seno φ na direção de x chapéu. D-ROM y, D-ROM φ, lembrando que y é ρ seno de φ, vai me dar ρ cosseno de φ. Esse camarada, novamente, é zero. Então, tá aqui o meu φ chapéu. E o meu z chapéu é o mesmo z chapéu lá das coordenadas cartesianas, tá bom? Então, tanto o φ quanto o ρ, eles estão no plano XY, tá? Então, se eu tenho um ponto aqui, o meu φ, lembra lá que essa distância aqui é o nosso ρ e o nosso φ é medido a partir do eixo X. Então, o meu ρ chapéu é um vetor unitário, cuja componente x é cosseno de, a componente x é o cosseno de φ, a componente y é o seno de φ, né? Um vetor unitário. Então, ele é esse vetorzinho aqui, ó, que aponta na direção de crescimento da coordenada ρ. Já o meu vetor φ chapéu, ele vai ser, né? Eu posso cancelar, eu não cancelei aqui, mas eu posso cancelar esse ρ aqui. Perdão. Isso aqui vai ficar simplesmente menos seno de φ, x chapéu, mais cosseno de φ, y chapéu, certo? Então, ele é um vetorzinho cuja componente x é menos o seno de φ e a componente y é cosseno de φ. Ele é um vetorzinho que tá aqui, ó. Um vetorzinho unitário φ chapéu, que aponta na direção também de crescimento da minha coordenada φ, tá bom? E o meu z chapéu aponta perpendicular ao plano XY, no caso aqui para cima, saindo do papel, tá bom? Então, esse ρ chapéu, φ chapéu e z chapéu formam uma base também para eu gerar meu espaço. Qualquer vetor no espaço tridimensional pode ser escrito com uma combinação linear de ρ chapéu, φ chapéu e z chapéu, certo? E notem que basicamente eu tenho... eu encontrei os vetores unitários do sistema de coordenadas cilíndrico em termos dos vetores unitários do meu sistema de coordenada cartesiano, né? Então, eu encontrei ρ chapéu como uma combinação linear, no caso aqui de x chapéu e y chapéu, porque ele tá no plano XY. A mesma coisa para o φ chapéu, é menos seno de φ, x chapéu mais cosseno de φ, y chapéu. E o meu z chapéu igual ao meu z chapéu, tá bom? Eu também posso encontrar o inverso disso. Agora, se eu posso querer, por exemplo, encontrar o meu x chapéu, y chapéu e z chapéu com uma combinação linear de ρ chapéu, φ chapéu e z chapéu, certo? É fácil a gente fazer isso, né? Eu tenho que inverter essas equações. A forma mais fácil de fazer é escrever isso aqui na forma matricial. Essa mesma equação pode ser escrita na forma matricial dessa forma. Eu posso escrever meus vetores unitários como uma matriz coluna. E eu vou ter aqui uma matriz de transformação. Que relaciona os vetores unitários de um sistema com o outro, tá bom? E aqui eu vou ter o meu x chapéu, y chapéu e meu z chapéu.
Como esses dois sistemas de coordenadas, gente, são sistemas ortogonais, essa matriz aqui, que ela faz as transformações dos vetores unitários de um sistema para outro, ela é dita matriz ortogonal. E qual é a propriedade da matriz ortogonal? Primeiro, que ela tem determinante mais ou menos 1. No caso aqui, ela vai ter um determinante 1. Por quê? Porque ela está transformando um sistema destrógeno em outro sistema destrógeno, ou seja, um sistema de coordenadas que obedece a regra da mão direita para outro sistema de coordenadas que obedece a regra da mão direita, certo? E a outra propriedade importante é que, se eu chamar essa matriz de M, M inverso é igual a M transposto, certo? Vou chamar M transposto de... Acho que alguns livros usam esse símbolozinho, botam um tiozinho aqui, né? Certo? Então, se M inverso é igual a M transposto, eu sei que o meu X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, deveria ser a matriz inversa de M, M a menos 1, agora, vezes esses vetores, essa matriz coluna, né, onde tem os vetores unitários do sistema cilíndrico. Só que como M inverso como o M inverso é igual ao M transposto, né? Eu posso usar a matriz transposta de M. Transpor é muito mais fácil que inverter, né? Transpor, lembra lá, é só trocar as linhas pelas colunas. Então, eu consigo facilmente calcular quem são o meu X chapéu, meu Y chapéu e meu Z chapéu em função dos vetores unitários Rho chapéu, Φ chapéu e Z chapéu. Basta eu transpor essa matriz. Quando eu transponho essa matriz, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, isso aqui vai ficar cosseno de Φ, seno de Φ, 0. A segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Ok? Ops, aqui, perdão. Aqui vai ficar Rho, Φ e Z chapéu. Logo, quem é agora o meu Z chapéu? O meu Z chapéu vai ser cosseno de Φ, Rho chapéu, menos o meu seno de Φ, Φ chapéu. O meu Y chapéu vai ficar o meu seno de Φ, Rho chapéu, mais o meu cosseno de Φ, Φ chapéu, e o meu Z chapéu igual ao meu Z chapéu, ok? E eu tenho essas minhas relações de transformação, certo? Então, eu tanto posso escrever os vetores de base do sistema cartesiano em termos dos vetores de base do sistema cilíndrico, como o inverso também, os vetores de base do sistema cilíndrico em termos dos vetores de base do sistema cartesiano, tá bom? Queria deixar claro para vocês que com isso a gente já resolveu basicamente dois exercícios do livro, tá? Que na teoria do livro ele não faz essas demonstrações. Então, a gente acabou de resolver o exercício 1 e 2 dessa sessão, tá bom?